Os puros de coração. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 1º de março de 1963. Acredito que todos vocês estejam familiarizados com a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ouso dizer que seria imprudente escolher entre as bem-aventuranças, e ainda assim ouso dizer que a maioria das pessoas olha para essa bem-aventurança como a estrela particular nos céus. Realmente parece a mais inacessível, não apenas a promessa, mas as condições que devem ser cumpridas para que a promessa seja cumprida. Devemos ser puros de coração para ver Deus, e o que o homem não daria para ver Deus. No entanto, tudo o que ele precisa fazer neste mundo é cumprir esta condição e ser puro de coração. O que queremos dizer com puro de coração? O que é isso? Antes de tudo, deixe-me dizer-lhe, e você não precisa pensar em perfeição moral, e certamente isso não se refere de forma alguma à pureza sexual, pois somos informados pelo mesmo que proferiu a bem-aventurança que a prostituta dada à luxúria irá para o céu antes do fariseu. O fariseu era perfeito em guardar a lei exterior, a lavagem do exterior do cálice, das mãos, dos pés, e ele obedecia à lei exteriormente. No entanto, foi-lhe dito que a prostituta dada à luxúria iria para o céu antes dele. Então não é isso. De que se fala a pureza? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia é um mistério. Na superfície, parece simples e qualquer um deveria ser capaz de entender essa declaração simples. Bem, a Bíblia não é tão simples assim. Então, o que é essa pureza e o que é o coração? A palavra puro é kataros, limpar, que significa claro, sem liga, puro, ouro puro. Era usada em um pedaço de terra completamente limpo de todas as árvores, sem obstrução nenhuma. Aqui é ouro puro. Para entendê-lo, precisamos percorrer toda a Bíblia para obtê-lo. No Salmo 73, versículo 1 somos informados: verdadeiramente Deus é bom para os retos, Israel, para aqueles que são puros de coração. Então, imediatamente, estabelecemos Israel como os puros de coração. E então, no primeiro capítulo de João, Filipe vê Natanael, que significa presente de Deus e diz: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael olha para ele, e no momento não tem muita certeza de que algo de bom possa sair da Galileia. Jesus, olhando para Natanael, disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. João 1 versículo 45, 47. Esse é um israelita, alguém em quem não há dolo, nem engano, incapaz de duplicidade. Esse é o verdadeiro israelita, esse é o coração. Agora, no Salmo 24 versículo 3,4 a pergunta é feita: quem subirá ao monte do Senhor? E quem permanecerá em seu lugar santo? Então vem a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Então, na próxima linha, você será informado exatamente o que isso significa. Que não entrega a sua alma à falsidade, que não jura enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor, e a vindicação do Deus da sua salvação. Então, resumimos tudo a um ponto muito simples: de um homem incapaz de enganar para ganho pessoal. Se eu lhe contar uma história para diversão, onde você e eu podemos rir juntos, isso não é engano. Mas se eu a contar para ganho pessoal, digamos, na política, no governo, na religião ou nos negócios, sempre que eu conspirar e planejar um pequeno esquema para levar a melhor sobre outro para meu próprio ganho pessoal, então eu não sou puro de coração. Então, ele está procurando por alguém que seja puro de coração, porque ninguém além de tal pessoa pode ver Deus. Ninguém pode ser levado à presença do ancião dos dias e ser apresentado a ele, exceto os puros de coração. Ele pode não ter formação intelectual, formação social ou formação financeira, nada que o mundo reconheceria, mas ele é incapaz de enganar outro para seu próprio ganho. Esse tem o coração do israelita. No momento em que é observado por Deus, ele o traz para a sua presença e você vê Deus. Quando você vê Deus, você vê essa única realidade, e você se torna o que vê.
Naquele exato momento, como um selo sobre cera, a impressão é feita e você carrega a imagem de Deus. Não nesta vestimenta física, mas você a carrega em sua vestimenta eterna que estava esperando por aquele momento no tempo quando o coração era ouro puro. Você começa com essa substância homogênea chamada corpo. Isso simplesmente contém todos os minerais, todas as coisas. Então somos colocados nas fornalhas da aflição, falo delas como fornalhas da experiência. Cada teste no mundo é dado ao indivíduo por si mesmo, mas ele não sabe disso, para fazer o que é chamado, não a coisa certa, mas a coisa amorosa, onde você nunca poderia enganar. E quando você foi colocado em todos esses testes e sabe, apesar de sua própria pobreza ou necessidade, que você preferiria morrer do que tirar vantagem de outro, então esse coração se torna ouro puro. Somente ele pode receber a marca do Rei dos Reis. Como ele encontra tal pessoa, e este é o mistério, ele tem procurado e procurado, ele o encontra e o chama de Davi, depois de se submeter a todas as fornalhas da aflição. Ele extrai o ouro puro que pode levar sua marca e que ele chama de Davi. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Atos 13 versículo 22, 24. Aqui, pela primeira vez, eu trouxe à tona exatamente o que eu quero. Eu encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, da qual a posteridade Deus trouxe à tona um Salvador, Jesus, como ele prometeu. A palavra Jessé na verdade significa eu sou. Ele é o pai de Davi, então quem está gerando esse coração? Eu sou. Você se coloca, sem saber, em seu nível atual, em todas as situações do mundo, para testar esse ouro. Pois aqui você está embutido nessa substância homogênea que contém todas as coisas, mas você tem que extrair apenas ouro puro, e esse ouro puro é Davi. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o filho do eu sou, um homem segundo o meu coração. Então eu o trago para fora, e dele agora faço para mim mesmo uma promessa, e está é a promessa, como nos foi dito em 2 Samuel 7 versículo 12. Quando teus dias forem cumpridos e te deitares com teus pais, levantarei teu filho depois de ti, que sairá do teu ventre, e eu serei seu pai, e ele será meu filho. Agora o processo começa. Ele o encontrou e dele ele vai trazer à tona sua própria semelhança. Ele encontrou Davi, seu único filho gerado, ouro puro, e agora Deus começa o processo de fazer o que ele trouxe à tona em sua própria imagem. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas você não pode fazer o homem até que primeiro produza esse metal puro, esse ouro puro. Então Deus se tornou embutido no que é chamado de vestimenta de carne, e nela ele se move por todas as fornalhas da experiência até que ele possa produzir dela o ouro puro, e então dela ele agora produz a si mesmo. Ele vai fazer a si mesmo, e fazendo a si mesmo, ele está nos fazendo individualmente. Agora, isso não faz sentido. Mas ouça com atenção, e em Isaías 44 versículo 28, somos informados, o que é dito de Ciro é dito de Davi. E o nome só aparece 2 vezes no livro, no 44º e no começo do 45º capítulos de Isaías. Ciro é chamado de meu pastor, e é assim que Davi é chamado. Ele é meu pastor, e ele cumprirá meu propósito. Davi fará toda a minha vontade, então você vê, os dois são como um. Agora, em um manuscrito maravilhoso, que é usado nos apócrifos e também nos livros tradicionais da nossa Bíblia, Ciro é feito para dizer, e supostamente temos esse manuscrito, esse pergaminho. Eu sou Ciro, o rei, o grande rei, o rei poderoso. Eu sou filho de Cambeses, o grande rei. Eu sou neto de Ciro, o grande rei, exaltado de acordo com a beneficência de seus corações. Aqui encontramos, Ciro, Cambeses, Ciro. Eu afirmo que o homem desperta, amadurece completamente, quando o homem se torna pai de seu próprio pai. Ele é Ciro, seu pai é Cambeses, seu avô é Ciro. Então Ciro desperta. Ele diz, e eu sou Ciro, o rei, o grande rei, o rei poderoso. Eu sou filho de Cambeses, o grande rei. Eu sou neto de Ciro, o grande rei, exaltado de acordo com este amor de seus corações. Agora, aqui voltamos, David parece ser algo que eu gerei. Prometi a mim mesmo que vou extrair esse ouro,
meu próprio ser. Eu levantarei do teu corpo, do teu próprio corpo, o teu filho que sairá do teu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Agora, somos informados de que ele enterra isso na mente do homem. A palavra mente e a palavra coração são as mesmas em hebraico. Somos informados em Eclesiastes 3 versículo 11. Deus colocou o mundo no coração do homem, mas ele não pode descobrir o que Deus fez do começo ao fim. A palavra traduzida como coração e a palavra traduzida como mundo agora foram alteradas na versão moderna da Bíblia, e a palavra coração agora se torna mente e a palavra mundo se torna eternidade. Então Deus colocou a eternidade na mente do homem para que ele não possa descobrir o que Deus fez do começo ao fim. A mesma palavra traduzida como mundo agora é traduzida como eternidade, e a palavra traduzida como coração na versão King James agora é traduzida como mente. É a mesma coisa. O que ele colocou na mente? O coração, toda a personalidade do homem. É esse ouro. Ele teve que fazê-lo primeiro. Quando o homem se torna incapaz de engano ou duplicidade, ele tem o ouro. E o ouro está naquele homem, e agora isso é colocado no homem por quem? Aquele que o trouxe à existência. Quem? Jessé. Jessé está produzindo Davi, e Davi é ouro puro. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Agora dele eu vou realmente extrair meu próprio ser. Não posso extraí-lo de nada além de ouro puro. Agora ele começa a fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança. E é preciso esse ouro para tirar a marca de Deus Todo-Poderoso, do próprio Jeová. Todos no mundo farão isso, porque Jessé está enterrado em seu próprio e maravilhoso eu sou, e se você cair morto neste exato segundo, não fará diferença. A peça continua e você será colocado em situação após situação até que finalmente se torne incapaz de enganar. O que você faz sexualmente não é problema dele, a menos que seja para enganar alguém para ganho pessoal. Você se casa com alguém com todas as aparências externas de amor, quando basicamente você realmente quer ficar com essa pessoa em 24 horas pelo que ela tem. Isso é se casar para ganho pessoal, isso é engano. Se você se casar com 1000 ou viver sem casamento com 1000 pessoas, isso não tem nada a ver. Não importa o quanto você seja dado à luxúria, você entrará no céu antes do fariseu. Mateus 21 versículo 30. Em Mateus 21 versículo 28, a pergunta é feita para levar a isso, e eu lhes faço uma pergunta, disse ele. Um homem disse ao seu primeiro filho, vá para a vinha e trabalhe, e ele respondeu, não vou. Mas depois se arrependeu e foi para a vinha. E ele disse a um segundo filho, vá para a vinha e trabalhe, e aquele filho disse que iria, mas não o fez. Eu pergunto a você, quem obedeceu à vontade de seu pai? E eles disseram, o primeiro. Eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro que vós no reino dos céus. Pois você é como o segundo filho. Você diz, eu farei isso. Mas não faz. O primeiro se arrependeu e disse, eu não farei, mas depois de se arrepender, ele foi. Ele mudou de ideia, ele fez isso. Então, todos no mundo são trazidos para essas inúmeras situações em que são confrontados com isso, e embora você passe fome, você não pode tirar vantagem do outro. Você prefere ser despojado de tudo no mundo do que tirar vantagem do outro para ganho pessoal ou passar por todas as coisas do mundo em vez de aparentemente desonrar alguém? Você não pode fazer isso. Quando o homem chega a esse ponto, ele é puro de coração. Não tem nada a ver com o código moral do mundo. Não pense nisso de forma alguma como perfeição moral que é alcançada por um indivíduo, e não pense nisso como o mundo naturalmente pensaria, como pureza sexual. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com duplicidade. Você pode realmente ser de mente dupla e dizer uma coisa como uma promessa quando pretende outra, cuja intenção é obter ganho pessoal às custas de outro, seja um partido, um indivíduo, uma família ou um governo? Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E tão puro de coração é que quando o ouro está realmente ali, sendo passado pelas fornalhas da experiência e finalmente quando chego ao ponto, apenas digo: deixe-me morrer,
mas não posso tirar vantagem de outro para ganho pessoal. Naquele momento, e estou falando por experiência própria, você é levado à presença do Altíssimo. Para minha experiência, eu volto aos dias da depressão profunda. Quer dizer, eu não sabia onde encontrar um níquel. Há uma senhora na plateia hoje à noite que, junto com minha esposa, veio à minha primeira reunião, e ela sabe a verdade com a qual falo. Eu andava do meu pequeno lugar na vila na esperança de encontrar um amigo a 50 quarteirões de distância. Eu não podia andar de metrô, eu não tinha um níquel. Eu andava esses 50 quarteirões na esperança de encontrar um amigo que me desse um quarto, na esperança de que eventualmente eu pudesse pagar de volta. Eu tinha 4 bocas para alimentar e minha parceira de dança e seus pais. Se eu pudesse encontrar uma moeda de 25 centavos, eu compraria alguns vegetais e um pouco de azeite de oliva e então voltaria a pé os 50 quarteirões. E muitos dias eu não conseguia encontrar um amigo que tivesse uma moeda de 25 centavos. Eu passava pelos lugares onde essas coisas eram exibidas e não conseguia pegar um pedaço de alface. Eu não conseguia pegar nada dessas bandejas todas expostas. Eu voltaria com fome e contaria a eles sobre minha experiência. Mas eu não conseguia tirar nada de ninguém, era deles, não meu. Eu sei exatamente como essa coisa funciona, e enquanto eu estava naquele estado, quando eu era incapaz de roubar e não conseguia enganar para ganho pessoal, uma noite eu fui levado em espírito direto para a presença do ancião dos dias. E ele fez a pergunta eterna: qual é a coisa mais importante do mundo? E ele me inspirou a dizer o que eu deveria dizer. Não vos inquieteis como ou o que haveis de responder, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Lucas 12 versículo 12. E então naquele momento o que eu deveria dizer eu disse, que a maior coisa do mundo é o amor. Você não poderia roubar de alguém que você ama. Se você pedisse a eles e eles tivessem razões para não dar, você não poderia condená-los por sua razão ou sua ação, ou reação. Você aceita. Então quando você é trazido a esse estado é porque o coração é sincero. E então ele encontra um israelita. Eis um israelita, de fato, em quem não há dolo. Nenhum dolo algum. Ele é inocente então pode ver o rosto de Deus. Somos informados no mesmo livro, capítulo 14. Quando você me vê, você vê o Pai. Ele viu o Pai porque ele era sem dolo e seu rosto estava desvendado. Agora somos informados em 2 Coríntios 3, então tenham coragem, ninguém falhará. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, seremos transformados. Ou melhor, é dito no presente ativo. À sua semelhança, de glória em glória, pelo Espírito. Na verdade, estamos sendo transformados, ao contemplarmos a face, de uma glória para outra glória. Na verdade, é o tempo presente ativo, sendo transformados de uma glória para outra. Todos nós, desvelados, contemplando o Senhor, estamos sendo transformados em sua imagem de uma glória para outra glória. Então eu lhe digo, não se desespere. Se hoje você acha que é mais fácil escapar impune do que enfrentar a sociedade e você escapa impune, faça isso. Mas amanhã você se deparará com uma situação semelhante, seja neste nosso mundo ou em outro, pois há mundos dentro de mundos. Mas você não sairá das fornalhas até que o coração seja ouro puro. Ninguém no mundo escapa impune de nada, mas ninguém. Somos informados na sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Acredite. Nada além do ouro puro pode sair. Eu amo todas as bem-aventuranças, mas devo confessar que esta me emociona. São 8, se você lê-las de uma forma, ou lê-las de outra forma, 9, e um máximo de 10. Alguns estão inclinados a lê-las como 10, pois lhes dá uma sensação de uma nova Torá, um novo 10 mandamentos. É forçar um pouco, mas você pode. Mas definitivamente são 8. Mas é um novo código, uma nova lei onde a causalidade se torna mental e não física. Disseram-lhe, já ouvistes que foi dito, não matarás, mas eu vos digo. Não cometerás adultério, mas eu vos digo.
Qualquer homem que olhar com luxúria para uma mulher já cometeu o ato em seu coração. A coisa toda é elevada do nível físico do fariseu, onde ele não faz isso fisicamente, mas faz mentalmente, e é elevada ao nível da mente, onde se você faz mentalmente, você fez. Para tramar e planejar tirar vantagem de outro e você reprime o impulso, você pensa nas consequências para si mesmo, seus amigos e família, e porque você não suportaria o constrangimento se fosse pego, então você reprime o impulso de fazê-lo. Isso não foi bom o suficiente. Você não deveria ter entretido o pensamento. Entreter o pensamento é executar o ato, com um novo código. Até que você não consiga nem entreter o pensamento, se eu contemplo um ato e ele parece agradável, eu poderia estar inclinado a fazê-lo se eu pudesse escapar impune. Mas se eu contemplo o ato, junto com as consequências para mim e para os outros, e contenho o impulso se o ato é para tirar vantagem de outro para ganho pessoal, me dizem que isso não é bom o suficiente. Talvez você tenha tido a experiência e prefira morrer do que roubar. Se você não teve, posso lhe dizer, você não vai evitar. Não pense que o homem é julgado hoje por causa de sua riqueza fabulosa. Às vezes penso que Deus começa sua peça no topo da escada. Todas as honras dadas ao mundo, e eles recebem todas as honras mortais, coisas que desaparecem, e como eles as amam. E então a peça se desenrola porque eles ainda não são fortes o suficiente para resistir às tentações se estiverem enfrentando a pressão das coisas e se tiverem mais do que sua própria boca para alimentar. Quando há outros que você ama e eles dependem de você para encontrar esse quarto, e você não vai roubar e voltar sem ele, e todos vocês têm que se divertir com diversão, simplesmente joguem o jogo até aquele momento em que o ouro puro sai, e ele encontrou Davi. Tendo encontrado Davi de ouro puro, ele vê Davi em você, e de você ele traz a si mesmo. Quem era o ser que ele está trazendo de Jessé? Quem é Jessé? Ele é o pai de Davi. Ele está tirando Jessé de seu próprio ser, e Jessé é eu sou. Quem é aquele que ele colocou na mente no começo? No começo foi quando o ouro se tornou ouro puro e sem liga. Ele deixa isso na mente do homem e então ele tira sua própria imagem e a imagem é Jessé, pois seu nome é Eu Sou e o nome de Jessé é Eu Sou e Jessé é o pai Davi, então ele se puxa para fora de si mesmo. E ele estabelece em si mesmo um filho chamado Davi, ouro puro, um homem segundo meu próprio coração. Este é o mistério. Não é a coisa mais fácil de revelar. Posso lhe dizer, é a coisa mais gloriosa quando você a contempla. Aqui o próprio Deus, e seu nome é Eu Sou, decide tomar seu próprio ser e trazer à tona a si mesmo, a imagem de si mesmo. Ele se afunda nisso que chamamos de tenda. Na Bíblia, é chamado de tenda de carne e sangue, todas as paixões, esse estado completo que contém tudo, todos os metais, todos os fogos do mundo. Ele não pode usá-los. Ele tem que extraí-los do ouro puro e esse ouro puro é Davi. Ele não pode começar seu trabalho até que ele traga Davi para fora. Ele traz Davi para fora, somente Davi. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, e dele farei sair um Salvador, Jesus, como prometi. Então ele começa o trabalho de trazê-lo para fora. E ele traz a si mesmo, o pai de Davi. Ele primeiro cria Davi. Salmo 2 versículo 7. Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Disso eu vou trazer aquilo que é meu próprio ser, e ele traz seu próprio ser para fora, que é o pai do filho, e esse pai é Jessé. Ele é o pai de Davi, e Jessé é Eu Sou. De repente, isso começa a se desenrolar dentro de você, mas não começará até que você alcance o ponto em que o ouro puro está sendo produzido em você através de todos os fogos da experiência, onde você é sincero. Que ninguém lhe diga que suas energias excessivas expressas em qualquer coisa neste mundo são erradas. Elas não são erradas, a menos que expressas falsamente. Deixe-me citar. Quem subirá ao monte do Senhor, e quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega a sua alma à falsidade, nem jura enganosamente. Qualquer ato enganoso de sua parte, e ainda mais fogos pelos quais você deve passar e experiências pelas quais você passará, até que você se depare com tudo, com o mundo todo contra você.
Você não pode violar seu código de inocência. Você descobre que quando não consegue levantar um dedo para pegar nada, então esse coração é o coração que ele está procurando. Agora ele começa a moldá-lo à sua própria imagem, como no primeiro capítulo de Hebreus, e ele assume a marca do próprio Deus. Então não se preocupe, vai funcionar. Porque quem faz isso está fazendo isso em você, seu maravilhoso eu sou. Esse é o grande Elohim que se afundou em você e começou o processo de extrair ouro puro para que ele possa trabalhar nele, esse ouro, para moldar sua imagem nele. E esse é você. Então, você acredita. Leia o Salmo 24. É curto, mas que beleza. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele diz quem você é. Pois agora mesmo você vai entrar na presença dele se você é alguém que não consegue elevar sua alma àquilo que é falso. E ele lhe diz quem ele é. A terra é do Senhor e a sua plenitude. Você vai encontrá-lo um dia. O vasto mundo inteiro é seu. Você é herdeiro dele. Então, se você pode se encaixar naquele perfil onde você pode subir à presença do Senhor, é porque você não jura enganosamente, independentemente da tentação. Então você é trazido, e quando você tira essa pequena vestimenta, depois daquele momento no tempo você a tirará pela última vez. Então você lerá naquele maravilhoso 5º capítulo de 2 Coríntios, o que está esperando por você, que corpo de glória está esperando por você. E então você se encaixará nele. É tudo perfeito. Mas não se desespere, não se preocupe, você não irá falhar. Ninguém no mundo irá falhar. Se hoje parecemos estar em níveis diferentes, esqueça. Todos nós passaremos por níveis semelhantes, movendo-nos para o tempo em que seremos preparados para entrar na presença do Santo dos Santos. Quem ficará em seu lugar santo? Você ficará. Quando estiver lá, você o verá e será exatamente como ele. Você receberá a marca do ser que contempla. E neste momento você se torna um com o ser que contempla. Quando você coloca o véu mais uma vez e retorna a este mundo, ninguém o vê. Eles veem o ser que sempre conheceram. Você está velado, como todos estão velados. Mas quando ele é retirado após a experiência, ele é retirado pela última vez. Então, quando nos é feita a pergunta, depois de ser feita a afirmação de que as raposas têm tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem está esperando por exatamente esse ouro puro no coração do homem, porque literalmente um ninho significa este tabernáculo móvel, essa coisa chamada carne. Ele está esperando que esteja certo, e quando estiver certo, quando ele menos esperar, ele é levado à presença, onde recebe a impressão, como um selo de cera, e ele retorna mais uma vez velado e ninguém o conhece. Ele sabe o que viu e sabe o que se tornou naquele momento. Ele era como ouro derretido, mas ninguém o conhece porque ele é o ser, ele era antes disso. Então eu lhe digo, não busque a oportunidade, porque ele em você está trabalhando nisso para você. Ele o levará por todas as experiências necessárias para reduzi-lo a ouro puro, e as chances são de que a maioria de vocês tenha chegado a esse ponto. Mas não se teste. Não, a vida faz isso. Tudo isso está se movendo, e chegará o dia em que você terá essas experiências, e quando você puder encontrá-las e não importa se você morre ou não, mas você não pode ter a mente dividida sobre isso, então está feito, e ele vê em você o Davi que ele estava procurando. Ele está sempre procurando por Davi. Achei Davi, e ele clamou a mim, Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Salmo 89. Todas essas coisas são inacreditavelmente verdadeiras. De repente, você está realmente tendo uma experiência que foi escrita há 4.000 anos. Essas palavras foram escritas e colocadas em pergaminho há milhares de anos, e você pensou que elas estavam relacionadas a algum pequeno incidente de 4.000 anos atrás. Mas eles estavam lhe contando a história eterna de Deus, e em todos isso acontece, e de repente você encontra Eu Sou. Onde ele estava o tempo todo? Ele estava em você depois que ele fez seu Davi. Agora ele o encontra naquele em quem ele o fez. Como dito,
você em Eclesiastes 3 versículo 11, ele esconde isso bem na mente daquele homem, e ele faz isso, aquele homem não pode descobrir o que ele fez do começo ao fim, até aquele momento no tempo quando ele o encontra, e é Davi. E quem é ele? Seu filho. E se seu filho é seu filho unigênito, quem é você? Jessé. E quem é Jessé? Eu sou. Esse é o nome de Deus. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: temos alguma responsabilidade em relação à purificação do coração? Somos responsáveis de alguma forma pela purificação do nosso coração? Resposta: o nome do ser que está fazendo isso é Eu Sou. Eu lhe faço uma pergunta agora, e diga-me seu nome? Você responderia primeiro, Eu Sou, antes de dar o nome, não é? Esse é o ser que está fazendo isso. Ele está enterrado em você e passou por eras inumeráveis purificando essa substância homogênea, separando-a para que pudesse trazer o ouro puro. Então todas as misturas fazem com que alguém haja de inúmeras maneiras que elas fazem. Então, a resposta à sua pergunta, em certo sentido, é o ser que está fazendo isso. Você nomeou antes de me dar seu nome terreno que você, agora no momento, carrega. Está claro? Portanto, eu digo que nunca voaremos na eternidade daquela substância homogênea na qual ele se afundou quando decidiu fazer o homem à sua própria imagem. Mas ele tem que fazê-lo, antes de tudo, ouro puro. Eu lhe digo, é realmente ouro puro, quando você o vê um dia depois que o templo foi rasgado de cima a baixo, como lhe é dito no livro de Hebreus. Ele identifica o corpo espiritual com a cortina do templo. A cortina foi rasgada de cima a baixo e então ele entrou no Santo dos Santos para sempre. Nenhum intermediário ali. Quando ele é rasgado, você vê ouro derretido, ouro líquido em movimento, e você sabe que este é você mesmo. E você dirá, com Blake: eu contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos deslumbrando ao redor de suas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que é meu eu, ó meu divino Criador e Redentor. Então, de repente, você dirá: eu sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. Naquele exato momento, o ser que criou você, você é ele. Ele fez de você seu próprio ser e conseguiu dar a si mesmo a você. Então você está procurando por ouro puro. E então, como aquele ouro derretido, você sobe como uma serpente para cumprir a declaração de João 3. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. E, de repente, e você é realmente ouro derretido então, e para cima você vai. O elemento incorruptível, que não irá corroer em toda a eternidade, ouro. O ouro puro é incorruptível, e este é apenas o símbolo do verdadeiro ouro espiritual que você é. Portanto, Paulo estava certo quando disse que o corpo que você usará é imperecível, incorruptível, imortal. Mas primeiro você tem que tirar esse metal deste estado muito ligado para o estado não ligado. E quando você vê-lo, posso lhe dizer, você saberá naquele momento que você sempre o soube. Então, voltando à sua pergunta, e é o ser que está em você, seu próprio eu sou, que está fazendo isso. Tendo ouvido, acredite. A pergunta é feita: o que devo fazer para fazer a vontade daquele que me enviou? O que devo fazer para fazer as obras daquele que é chamado Deus? Creia naquele que ele enviou. Creia. É verdade. Estou falando por experiência própria. Nada disso é teoria. Tudo o que eu disse a vocês esta noite eu experimentei. E, então, o grande eu sou afundado em nós é Deus, o Elohim. Gênesis 1 versículo 26. Façamos o homem, nós é plural, e a palavra Elohim é sempre plural, como a palavra deuses a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Bem, então, ele se afunda em nós e esquece quem ele é, e a jornada começa e ele está se queimando, e finalmente ele chega ao ponto, e tem em mente, não se esqueça do que eu disse a você esta noite, não tem nada a ver com o ângulo sexual. O que você faz em sua vida sexualmente, eu não sei ou me importo, e Deus não, talvez algum ângulo moral, quem se importa? Mas isso não é Deus, e então não é isso. Esse não é seu juiz.
Não é nenhuma pureza moral, como o mundo entende essa palavra. Se você promete uma, pretendendo quando prometeu não mantê-la, mas cumprir outro estado para ganho pessoal, é isso que estou querendo dizer. A sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles, somente eles, verão a Deus. E essa pureza não tem nada a ver com o que o mundo lhe dirá. Tudo se baseia na inocência, pois ele é o verdadeiro israelita. Eis um israelita, de fato, em quem não há dolo. E isso é chamado Natanael, que significa dom de Deus. Ouro puro. E quem subirá ao monte do Senhor e quem permanecerá em seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Você sabe sobre as mãos limpas e o coração puro agora, já assassinar é melhor do que o outro, assassinar para ganho pessoal é cheio de dolo. Moisés assassinou o egípcio que matou o menino hebreu, e ainda assim ele viu Deus. Pois mesmo o assassinato, no calor da paixão quando é alguém que você ama, em um momento de violência, isso, aos olhos de Deus, não é comparável a enganar seu próximo. Se você assassinou para ganho pessoal, como alguns fazem, como muitos fazem, e você vai para a batalha, e aqueles que conspiraram e planejaram a destruição de milhões para seu ganho pessoal e seus governos individuais, mas no calor da batalha, como nos é dito, Moisés assassinou o egípcio quando ele matou o menino hebreu, e ainda assim Moisés viu o rosto de Deus. Davi foi escolhido, mas ele matou Golias. Então, engano é aquele pedacinho de liga deixado entre o ouro que deve ser queimado antes de se tornar ouro puro. Isso parece ser a coisa mais difícil quando o homem está sob pressão para comer, pagar aluguel, fazer essas coisas, que ele tiraria de outro para ganho pessoal. Isso é o que é chamado de engano na Bíblia. Essa pessoa não pode ver Deus. Ela não pode ver Deus e não pode receber a impressão de Deus. Ele não pode fazer você a sua imagem. Quando você é trazido à sua presença, naquele exato momento é como um selo sobre ser e você é um com ele, você assume toda a impressão de Deus. Para sempre é seu corpo imortal, seu corpo indestrutível. Você não pode ser trazido à sua presença até que você seja ouro puro aos seus olhos, aquele que ele chama de Davi. Você se detém nisso e na resposta à pergunta da moça, quem está fazendo isso? Eu estou fazendo isso. Ele habita em você. Boa noite. Gratidão por você chegar até aqui. Se você gostou, curta e compartilhe nossos vídeos. Sua participação faz toda a diferença. Se você quiser aprofundar seus estudos, adquira o Despertar da Consciência, que são 7 livros do mestre Neville Goddard impressos em um único volume. O link encontra-se na descrição do vídeo. Sou profundamente grata por cada um de vocês. Até o próximo vídeo.